Olá, olá a todos. Eu sou a Cláudia, eu sou voluntária na Casa de Fátima, no bairro de Sepetiba, no Rio de Janeiro. E estamos aqui juntos, dando continuidade ao curso básico da Filosofia de Fátima. Então, vamos ver de onde nós paramos. Vou compartilhar aqui. Tudo bem. Então, nós paramos aqui, deixa eu conferir, junto com vocês. Página 225, na última aula, nós paramos aqui nessa proposta de atividade. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom. Republicanismo e a liberdade antes do liberalismo. O republicanismo é uma corrente bem mais antiga que o liberalismo e tem a sua origem na Roma Antiga, ligada fundamentalmente ao nome de Cícero, autor de Da República. Mais tarde, passada toda a Idade Média, ele ressurge na Itália renascentista e seu mais destacado nome é Maquiavel. Cresceu, dentre outras obras, o famoso Príncipe e discursos sobre a primeira década de Tito Livio, e cujo pensamento e trabalho teve grande influência na constituição das repúblicas do norte da Itália. Pode-se dizer que o republicanismo dominou a cena política europeia até o século XVIII, quando surgiu o liberalismo com promessa de estar mais bem adaptado às características e necessidades do mundo moderno. As principais características do republicanismo estão ligadas à própria definição da res publica, o regime da coisa pública, do bem público, se sobrepõe aos interesses privados. É o regime da abnegação cívica, da racionalidade que prevalece sobre os desejos e afetos, da virtude que controla a fortuna, da ética na política, do combate incessante à corrupção. É o regime onde todos, governantes e governados, estão submetidos às leis que eles mesmos criaram, ou de alguma forma participaram. São essas leis que garantem a liberdade, porque limitam poderes. Por fim, por se tratar de um regime da intensa participação dos cidadãos, e quer uma educação laica, intensiva e extensiva. Republicanismo. Liberdade como não dominação. Não se trata de abandonar a ideia da liberdade individual, uma conquista fundamental da modernidade, mas de democratizá-la, e para isso é preciso incorporá-la a um projeto político que a viabilize e ostenta a totalidade da sociedade, pela prática do princípio democrático republicano do autogoverno. O republicanismo é uma alternativa concreta da superação dos limites e contradições do liberalismo, através do resgate da importância da participação das pessoas na vida política como garantia da liberdade, como não dominação. Quem ama a verdadeira liberdade do indivíduo não pode não ser um liberal, mas não pode ser apenas um liberal. Deve também estar disposto a criar programas políticos que tenham por finalidade reduzir os poderes arbitrários que impõem a muitos homens e mulheres uma vida em condição de dependência. A afirmação de Maurício Piroli parece-nos bastante oportuna, porque insinua potencialidades, mas também limites, dificuldades e contradições que se impõem às pretensões da tradição do liberalismo e se estabelecer como fundamento teórico hegemônico de um Estado democrático. Philippe Petit define a liberdade como uma situação de não dominação, ou seja, uma forma de liberdade que impede que o indivíduo possa estar apto a interferir arbitrariamente, com base em sua vontade pessoal, nas escolhas de outra pessoa livre. Essa ideia se refere à ausência de dependência da vontade arbitrária de outros indivíduos Essa ideia se refere à ausência de dependência da vontade arbitrária de outros indivíduos e não a uma independência face às leis do Estado.
A ideia de não dominação é, segundo o autor, a que melhor expressa o ideal republicano de liberdade. Para Biroli, a independência e a autonomia caminham sempre juntas. A pessoa que vive em condição de independência jurídica não é escrava ou serva. Política não é súdita de um soberano absolutista ou de um déspota. Social não deve ser seu sustento ou bem-estar aos outros, e, com frequência, uma pessoa autônoma. A ideia, ao definir a sua ideia de não dominação como um ideal político de liberdade, Petit apresenta 3 vantagens sobre a ideia de liberdade negativa, como não interferência na liberdade dos liberais. A primeira é que a não dominação promove a ausência da insegurança. A segunda é a ausência da necessidade de submeter-se, ainda que estrategicamente, à opinião dos poderosos. A terceira vantagem diz respeito à ausência da necessidade de uma subordinação social. Petit apresenta um exemplo interessante para contrapor as ideias da liberdade como não interferência e liberdade como não dominação. Imaginemos a possibilidade de escolher entre deixar empregadores com muito poder sobre empregados, ou os homens com muito poder sobre as mulheres, ou utilizar a interferência do Estado para reduzir tais poderes. Se maximizarmos a ideia de liberdade como não interferência, ela será compatível com os 2 primeiros casos. A realização, deixa eu descer aqui um pouquinho. A realização da liberdade como não dominação exige algo que já é bem conhecido da tradição política do republicanismo: o envolvimento mútuo, a interação intencional. Petit não utiliza o termo fundação da esfera pública, mas podemos dizer que é disso que ele está falando, na construção de um projeto comum. Ele se refere à liberdade como não dominação enquanto meio comunitário. Para querer a liberdade republicana, você tem que querer a igualdade republicana. Para efetivar a liberdade republicana, você tem que efetivar a comunidade republicana. A lei como garantia da liberdade. A efetivação da liberdade como não dominação só é possível para o republicanismo defendido por Petit, através da concepção diferenciada do papel da lei na vida em sociedade. Isso significa, necessariamente, um investimento no desenvolvimento das chamadas virtudes cívicas, na assimilação dos cidadãos dos valores da vida coletiva comunitária. Também da confiança nos mecanismos que as possibilitam. Embora o republicanismo e o liberalismo incorporem a crença na lei e no Estado de Direito, fazem, no segundo Petit, de forma bastante distinta. Cabe ressaltar a importância dada pelos filósofos republicanos à fundação da lei, para a origem e manutenção da república. A lei no despotismo e na tirania é resultado da vontade individual arbitrária do rei, porque por si só representa uma enorme limitação da liberdade política e individual dos súditos. Já a lei na república democrática é resultado da vontade e da deliberação da comunidade política. O republicanismo exige cidadania ativa. Na concepção republicana, conforme nos apresenta Petit, são as leis de um Estado republicano que criam a liberdade. Mas para que haja boas leis que garantam a autoridade aos governantes e a liberdade aos cidadãos, é fundamental que haja a cidadania. A cidadania, por sua vez, não é uma condição humana, natural da humanidade. Existe, necessariamente, trata-se, outro sim, de uma abstração que, para ser criada e concretizada, precisa de um regime que viabilize e assegure essa condição. Os republicanos acreditam que o Estado de Direito, desde que constitua boas leis, garantirá uma sociedade livre e justa. Para tal, é imprescindível que o republicanismo moderno invista na virtude cívica e na cidadania, o que requer, por sua vez, instituições e procedimentos de democracia contestatória, provenientes da sociedade civil, no sentido de se apresentar como expressão dos desejos da sociedade, bem como das suas divergências e também de exercer controle sobre as ações do Estado, evitando, assim, as arbitrariedades. Para John Maynard, o republicanismo deve incentivar e fortalecer a democracia contestatória, que se constitui como uma espécie de salvaguarda contra arbitrariedades explícitas ou latentes, portanto, saudavelmente necessária, mas ela por si só não assegura o sucesso de uma república.
O elemento contestatório que é fundamental para a ideia, para a praxe da liberdade, como não dominação, não sobrevive no vácuo. Segundo o autor, o sucesso ou fracasso do republicanismo moderno como uma filosofia pública repousa, em larga medida, na força ou na fraqueza de cada um dos três pilares da república. Cidadania e virtude cívica, normas sociais republicanas e democracia contestatória que têm entre si uma relação de independência. Menor defende que o incentivo aos valores republicanos através de uma educação para a virtude cívica, para a cidadania, traz uma série de benefícios que garante aos agentes certos recursos que melhoram suas vidas e ampliam os limites de ações de não dominação que eles perseguem. Eles se tornam seguros em suas posições na vida e se sentem fortalecidos nas tomadas de decisões, sem deferência arbitrária de terceiros ou do Estado. Um minutinho que eu vou tomar um pouquinho d'água. Então, aqui nós temos uma atividade, uma proposta de atividade, vamos ver. Nos espaços públicos aos quais você tem acesso, pesquise se há transparência, se ele é efetivamente público e qual o nível de participação da comunidade. Pesquise também quais são os instrumentos, meios para a efetivação da vida pública. Veja as três possibilidades. A. Na sua escola, qual a relação com a comunidade para discutir e deliberar questões pedagógicas e administrativas? Como está organizada e como funciona a APMF? Como funciona o conselho escolar? O CREME estudantil? Existem reuniões envolvendo toda a comunidade escolar? B. No bairro onde você mora, você tem conhecimento? Peraí, um minutinho que eu desci muito. Você tem... Deixa eu... Me perdi. No bairro onde você mora, você tem conhecimento do orçamento destinado ao bairro onde você mora? Quem define as prioridades orçamentárias e como são definidos os valores? Existe associação de bairro, outras entidades representativas? Qual a participação da comunidade nessas entidades? Como elas funcionam? No Estado, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, e tem o site, Câmara dos Deputados tem o site, Senado Federal tem o site. Para além dos sites acima, existem meios de comunicação, de diálogos entre o poder instituído e a comunidade a qual ele representa e para quem deveria prestar os seus serviços? Existe transparência na esfera pública? Se não existe, quais são as razões e as finalidades da prestação das informações? E das decisões que deveriam ser públicas na medida em que dizem respeito a todos os membros da comunidade. Então, está aí uma proposta, vamos continuar. Orçamento participativo. A criação de um novo espaço público. É preciso reconhecer que a possibilidade de construção do Estado democrático passa pelas contribuições das filosofias políticas e de outros campos teóricos, como a filosofia, a história, a geografia e a economia. No entanto, se queremos uma sociedade mais democrática, é preciso que criemos novos espaços de participação dos cidadãos, melhoremos os já existentes. É preciso também que asseguremos a manutenção das nossas conquistas através das leis e da participação política. Em resumo, é prudente, por um lado, que a democracia não se reduza às construções teóricas, e, por outro lado, que as práticas democráticas não prescindam das contribuições teóricas. Muitos autores e políticos defendem o orçamento participativo como uma possibilidade de ação política, da integração crítica dos cidadãos comuns no novo espaço público, compatível com as exigências das cidades modernas. Mas o que é o orçamento participativo? Trata-se de uma instituição que restabelece a participação popular nas decisões de governo, conferindo à esfera pública, Estado e comunidade politizada um caráter deliberativo e decisório. Em outras palavras, um governo local de uma cidade tem por obrigação empreender ações, desenvolver projetos, intervir na vida da sociedade. No entanto, cabe aos cidadãos participarem das discussões e decisões que dizem respeito às demandas, às necessidades e às prioridades da sua comunidade. Tendo conhecimento das necessidades e das decisões tomadas, os cidadãos passam a participar também da fiscalização das ações e das obras. Na verdade, não basta ser um governo promotor, pois os próprios investimentos podem dividir ainda mais a sociedade e aumentar as suas diferenças sociais. O correto seria perguntar, promotor de quê? De quem? De que projeto de sociedade?
Quais as experimentações que podem ser realizadas na cidade? Inclusive para conceituar um novo tipo de Estado. Distribuir renda sem socializar a política é muito pouco. E podem ensejar um tipo de paternalismo, que é nocivo à afirmação da autonomia dos indivíduos e das organizações de base da sociedade. Socializar a política sem tocar na renda pode promover o desalento com a própria eficácia da luta política e retirada das pessoas para o âmbito cada vez mais privado das suas existências. O processo do orçamento participativo é também instrumento de luta contra esta uniformização totalitária da opinião pública. Eis um outro aspecto modernizador do orçamento participativo, por meio dos conselhos populares implantados nas diversas regiões da cidade. Ele cria estruturas de formação e reprodução de uma opinião pública independente. As comunidades, pelo exercício direto da ação política, passam a ter, inclusive, um juízo crítico sobre o próprio poder que as classes privilegiadas exercem sobre o Estado. Eles passam a conviver com a própria pressão exercida pelos meios de comunicação para realizar determinados investimentos, pautados por interesses estilistas ou socialmente minoritários. Buscar um conceito de democracia na qual a conquista do governo por meio do voto popular não esgote a participação da sociedade, mas, ao contrário, permite iniciar um outro processo, gerando dois focos de poder democrático, um originário do voto, outro originário de instituições diretas de participação. O orçamento participativo é apenas uma ideia, ou já existem experiências. Primeiramente, é preciso entender que o orçamento participativo pode ser desenvolvido de diversas maneiras. Não há um modelo. No Brasil, as experiências mais significativas ocorrem em Porto Alegre, Campinas, Recife, Santa Maria e Santo André. Mas há também experiências bem-sucedidas na Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra e Itália. Bem, aqui temos uma proposta de atividade, vamos ver. Para conhecer um pouco mais sobre as experiências de cidades brasileiras com orçamento participativo, pesquisa na internet. Aí tem vários sites aqui, vocês podem pesquisar. Uma proposta de debate. A partir da leitura destas folhas e das informações obtidas na pesquisa da internet, organize um debate com seus colegas e professor sobre o sentido e as possibilidades efetivas da participação direta da comunidade na vida política. Discuta também o porquê do orçamento participativo não receber pleno apoio dos poderes governamentais para sua implementação. Não esqueça de anotar por escrito as ideias surgidas no debate. As regras para a realização do debate encontram-se na apresentação deste livro. Então, está aí um exercício, uma proposta de debate. Com certos cuidados interpretativos, é possível dizer que o orçamento participativo resgata, de certa forma, a ideia de agora ateniense, que abre espaço para o surgimento de uma nova democracia. Bom, agora mais referências bibliográficas. Deixa eu conferir, mas eu acho que acabou esse capítulo, então nós podemos finalizar a aula de hoje dessa primeira parte aqui, obras consultadas, daí na próxima nós iniciamos o próximo capítulo. É, isso mesmo. Então, tá, então deixa eu voltar aqui só para marcar qual foi a página que nós paramos. Duzentos e trinta e um. 231. Isso aí. Então, essa é a página que nós paramos. Na próxima aula, nós damos início a um novo capítulo, tá? Eu vou voltar aqui. Pronto. Agora, nós vamos para a segunda parte, onde estudamos especificamente o que é a Filosofia de Fátima, no livro, que está lá no site, que o livro é o que é a Filosofia de Fátima, lá no site www.casadefatima.org. Pode tanto ser lido online ou até baixado gratuitamente. Vou compartilhar aqui com vocês. Um minutinho. Bem, ver aqui o próximo de
tema de hoje é uma perspectiva feminina. As religiões contemporâneas são majoritariamente construídas por homens, escritas por homens e lideradas por homens. Algumas ainda tratam da mulher enquanto uma propriedade do homem. No entanto, não foi sempre assim. Ainda conta a história de um tempo em que as mulheres eram sacerdotisas em profunda conexão com o divino, em que deusas eram adoradas por todos, em que as sociedades eram matriarcais, as mulheres tomavam decisões, eram ouvidas e respeitadas. Apesar disso, os livros religiosos são escritos por homens e contam apenas a sua perspectiva. Os grandes seres de luz que pisaram na Terra, exemplo de Jesus ou Buda, arrastaram multidões. Será que apenas homens os seguiam? A Bíblia de Jerusalém, lá tem diversos trechos que Jesus era acompanhado por mulheres em seu ministério, entre os quais destacamos. Depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e várias outras. E perguntadas por que essas mulheres diriam de Jesus, se foi para mulheres e não para os discípulos que Jesus apareceu primeiro após a ressurreição, conforme relatado nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. O que elas têm a dizer? Onde estão os seus evangelhos? Fátima apresenta-se como uma mulher que viveu ao lado de Jesus à sua época. Portanto, em seus breves relatos sobre Rabone, sobre o mestre, sempre oferece um olhar feminino daquele a quem ela mais ama, a quem ela serve. Sendo assim, a perspectiva filosófica de Fátima é também uma perspectiva feminina, em contrapartida às inúmeras visões masculinas que temos atualmente. Página 47, foi que nós terminamos hoje. Então, sobre essa perspectiva feminina, sobre hoje, né, o estudo. Deixa eu só voltar aqui para ver. Isso. Deixa eu voltar aqui na tela. Pronto. Então, o estudo hoje, né, da filosofia foi sobre essa perspectiva feminina, sobre essa participação das mulheres, que, como foi relatado, já foi até muito mais evidenciada, muito mais valorizada. Também ela, né, no caso a Fátima, sempre pontua essa questão que está no texto, que ela viveu ao lado de Jesus e tinham outras mulheres também, só que acaba que a história não dá ênfase a essas mulheres, a essa perspectiva feminina diante da história. Então, foi essa reflexão aí, esse ponto que foi o estudo de hoje. Agora, no final, nós damos uma ideia, uma proposta de ação social, na última parte. Vamos lá. Dando continuidade sobre os moradores de rua, hoje eu vou falar para quem, às vezes, não tem muito tempo, né? Colocamos aqui várias propostas para comida, organizar roupas, kits de higiene, e levar até eles. Só que, às vezes, por falta de tempo relacionado ao trabalho e outras atividades, a pessoa realmente não consegue efetivamente fazer tudo e levar. Só que você também pode procurar lugares que façam essa dinâmica, reúnem esses objetos, essas roupas, levem até uma ONG, até uma instituição que faça esse trabalho. Então, você também vai estar ajudando. Reúna suas roupas, reúna seus calçados, reúna seus kits de higiene. Eu não tenho como levar, porque me falta tempo adequado até para achá-los na rua. Escolha uma instituição que dê digna, que você tenha conhecimento que realmente vai entregar. E leva. Você vai estar fazendo uma ação social também, né? Você vai estar ajudando essas pessoas. Então, essa é a minha proposta de hoje. Então, fiquem com Deus. Acabou por hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.